Bom dia pessoal! Hoje nós estamos com uma aula bem legal para vocês, super especial e sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Afinal, quem não gosta de conto de fadas, não é mesmo? Vocês gostam de conto de fadas? Conta para mim um pouquinho, o que vocês acham dessas histórias? Vocês gostam? Eu sempre gostei, desde criança. Vivia assistindo e lendo as histórias da Disney, que foram baseadas nas histórias dos irmãos Greens, e amava as histórias, viajava com elas. Bom, hoje nossa aula então é sobre essas histórias, né? Nós vamos fazer várias atividades, muitas atividades interativas, divertidas, jogos, brincadeiras e vamos discutir algumas das histórias mais famosas que vocês conhecem. Afinal, todas essas histórias sempre começam com Era uma vez, e aí vem uma história cheia de emoção, de suspense, de problemas para serem resolvidos, de superação. Enfim, é sempre tudo muito divertido, né? Bom, para começo de conversa, eu queria perguntar que histórias vocês conhecem? Quais as histórias, os contos de fadas que vocês conhecem? Podem me dar o nome de alguns, por favor? Vou esperar um pouquinho. Vamos lá. O que vocês sabem de contos de fadas? Bom, já vi que teve gente que falou Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Branca de Neve. Muito bem, muito bem. Todas essas histórias aí que vocês mencionaram são, de fato, histórias chamadas de contos de fadas, não é mesmo? Os contos de fadas, eles são histórias que têm sempre um quê de fantasia, de mágica, por isso são tão especiais, né? Trazem elementos fantásticos, dragões, princesas, príncipes, bruxas, e sempre encaminha para um final de esperança, né? Um final de força e superação. Posso mostrar umas fotinhos para vocês? Vocês me ajudam, por favor, a identificar quem são esses personagens aqui? Olha só, vamos lá. Muito bem. Quem são essas pessoas, esses personagens? De que história estamos falando? Essas imagens são imagens baseadas nos filmes da Disney sobre esses contos de fadas tão famosos. Vocês sabiam que essas histórias existem muito antes da história da Disney? Pois é, foram dois irmãos Green, que escreveram, e também tem outras histórias trazidas de outros elementos, de lendas, de civilizações, sociedades bastante antigas. Mas aí a Disney, né, com todo o seu talento e tecnologia, fez esses filmes que são tão conhecidos pra gente. Vamos lá, quem que vocês conhecem dessas imagens aí? Que filmes que vocês conseguem reconhecer? Vou dar um tempinho para vocês me responderem. Bom, eu tô vendo aqui que teve gente que já identificou a Branca de Neve, né? Essa aqui, com o príncipe aqui na primeira imagem. A gente também tem a Pocahontas, né? Que fala sobre uma indígena norte-americana e o casamento, né? A relação amorosa que ela vai ter com um inglês que vai colonizar o norte da América. Aqui a gente tem a história da princesa Ariel, no filme A Pequena Sereia, a Bela e a Fera, né, super famosa, Mulan, Aladdin, Bela Adormecida e finalmente Cinderela, né, a do sapatinho de cristal que quando dá meia-noite tem que correr porque senão o encanto se desfaz. Bom, acredito que vocês já devem ter assistido algum desses filmes. Esses filmes são bem famosos, né? Qual é o favorito de vocês? Olha, eu vou dizer que quando eu era criança, o que eu mais assistia, meu pai tinha que ir lá na locadora, uma coisa que vocês possivelmente nem sabem o que é, mas era um lugar que emprestava fitas de vídeo para a gente assistir esses filmes. E o meu pai sempre tinha que alugar para mim a Bela e a Fera. E um dia também ele me deu a fita da Branca de Neve. Então, Branca de Neve e a Bela e a Fera fizeram muito parte da minha infância. Eu vivia assistindo esses dois filmes, sei até as falas de cor. E vocês, qual desenho, qual filme desses, qual história que vocês preferem? Me fala aí. Bom,
Já vi que tem gente que prefere a Bela e a Fera, que tem gente que gosta mais de Pocahontas. Muito legal. É bom ter opiniões diversas, né? Bom, mas o fato é que todas essas histórias, elas trazem alguns elementos em comuns. Tem umas que têm bruxa, tem outras que não têm, mas todas elas têm algum elemento fantástico, né? De fantasia, que não existe na nossa realidade do dia a dia, mas que nessas histórias tudo é possível. Vocês conseguem me dizer quais elementos existem nessas histórias, por exemplo? Princesa, um príncipe, certo? Vamos ver? Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens e eu quero a ajuda de vocês para identificar o nome destes personagens que volta e meia estão nas histórias infantis. Vamos lá. Olha só que interessante. Eu coloquei 6 elementos que estão sempre presentes nessas histórias, né? Vocês conseguem me ajudar? Qual o nome do primeiro elemento? Bom, se você já me disse que é o dragão, muito bem, né? Existem histórias que têm dragão, sim, né? O segundo, quem seria o segundo? O príncipe, muito bem, o príncipe. A Branca de Neve tem príncipe. Praticamente todas as histórias que a gente viu no slide anterior tem príncipe, né? Quase todas elas têm. Bom, e depois, quem é essa? Princesa, muito bem. E aqui a gente vai ter quem? A bruxa que está sempre fazendo algum feitiço, alguma coisa para atrapalhar os planos dos personagens bonzinhos, dos personagens principais, né? Ela normalmente é tida como obstáculo, desafio da história, né? Como é que você vai se livrar do feitiço mal da bruxa, né? É sempre essa história. Mas também tem sempre um elemento mágico que ajuda a princesa, que ajuda os personagens a chegarem aos seus objetivos, que está aí representado no quinto elemento, aqui, ó. Quem, quem é este elemento? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Se você diz que é a fada, acertou, temos a fada. E na Cinderela, por exemplo, ela tem 3 fadas madrinhas, né? Que vão ajudar ela a conseguir os seus desejos, né? Muito bem, a fada madrinha na história da Cinderela é super importante. E a fada, por exemplo, no Peter Pan, né? A fada Sininho. Essas histórias trazem muitos elementos fantásticos e a fada é sempre um personagem muito bondoso que vai ajudar a resolver os problemas dos personagens. E essas histórias também estão sempre envolvidas num cenário muito clássico. Que imagem é esta dos últimos elementos aqui? O castelo, né? O próprio símbolo da Disney é aquele castelo encantado que a estrela passa, né? Pois é, né? Príncipes e princesas sempre estão residindo castelos encantados, né? A Bela e a Fera tem o Castelo da Fera, onde a Bela fica num primeiro momento como refém da fera, mas acaba se apaixonando e aí começa a viver naquele castelo grande, bonito da Bela Fera, que as coisas são todas encantadas, que o pires, o bule, a xícara conversa, tem o candelabro que fala, o guarda-roupa que também canta, enfim, todos esses elementos trazem muita magia, alegria para a história, né? Muito bem. Já que vocês já provaram que sabem perfeitamente o nome de cada um desses personagens, né? Os elementos que compõem as histórias encantadas, eu quero saber se vocês conseguem escrever estes nomes, né? Isso é importante. Vocês já estão alfabetizados, vocês já estão escrevendo, se tornando escritores, e agora eu preciso da ajuda para escrever o nome destes personagens. Como é que a gente escreve dragão? Ó, que letra começa dragão? Ó, dragão. Que letra seria esta? Se você disse D, você acertou. A primeira letrinha D. E quais serão as outras? Vão me dizendo qual outras letras a gente pode colocar para formar a palavra dragão. Vamos lá?
R, A, G, A, com um tio, que é aquele sinal, sinal nasalizador, né? Para tornar o som nasal. E o dragão, certo? É assim que se escreve a palavra dragão. Então, que tal a gente fazer uma brincadeira para saber mesmo se vocês estão fera aí na escrita? Já que a gente está falando de conta de fadas, vamos escrever o nome desses personagens: príncipe, princesa, bruxa, fada e castelo. Como que a gente vai fazer isso? Você deve ter aqui na sua aula, né, na nossa aula, como material, você tem a famosa sopa de letrinhas, né? Uma caixa com várias letrinhas que você vai ali buscar neste baldezinho cheio de letras, as letras que compõem essas palavras, certo? Então você vai lá, procura as letras, por exemplo, do príncipe, que é o P, o R, o I, certo? N, C, E, P, E, certo? Príncipe. Você vai procurar as letrinhas que formam a palavra príncipe e formar aí na sua mesa a palavra príncipe. Você deve ter recebido também uma atividade impressa com espacinhos para você escrever da mesma forma que a gente escreveu aqui a palavra dragão. Então, primeiro você vai pegar as letrinhas da sopa de letrinhas, formar a palavra dos personagens e depois você vai olhando aquelas letrinhas que você escreveu, né, com as letrinhas físicas, você vai escrever no papel nessa atividade que foi compartilhada com você já anteriormente, tá bom? Então, pega de um lado, vamos lá. Primeiro, vamos parte por parte. Pega o baldinho de letrinhas e vamos escrever a palavra príncipe. Vamos escrever a palavra dragão. Vamos começar pelo dragão, que já está escrito, ó. Então, a primeira letra é D. Achem a letrinha D. Vou dar um tempinho. Já achou a letrinha D? Então vamos para a letrinha R agora. Procura a letrinha R. Ó, ela tem, né, uma parte mais reta, aí uma barriguinha e depois uma perninha para baixo. A. Agora o G. O A de novo com o tiozinho. E o O. Achou? Formou a palavra dragão com a sopa de letrinhas? Agora pega o papelzinho, vai lá e copia esta forma escrevendo nesses espacinhos que estão na atividade a palavra dragão. Beleza? Deu tudo certo? Agora sim a gente vai para o príncipe. Príncipe, a primeira letra do príncipe é P. Então vamos lá. P, procura a letrinha P. E aí você vai fazendo a atividade, tá bom? Vou dar uns minutinhos aí para você brincar na sopa de letrinhas e achar as letrinhas e depois escrever no papel que você fez usando as letrinhas físicas, tá bom? Vamos lá. Bom, pelo jeito já vi que todo mundo conseguiu fazer aí, depois eu quero ver todas essas atividades, mas vi que vocês dominaram totalmente aí a escrita destes personagens, certo? Mas assim, quero saber se vocês estão atualizados no quesito contos de fadas. Esses filmes que eu mostrei para vocês, Branca de Neve, Cinderela, são os clássicos, né? São que vieram de séculos atrás até os dias de hoje. São histórias super famosas, assim como a história do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, né? Do João e Maria, enfim, todas essas histórias atravessaram gerações. A sua avó conhece, sua mãe conhece, agora você conhece também. Mas existem alguns filmes muito interessantes lançados agora também de contos de fadas. Esses aí, vocês conhecem? Já assistiram? Esses é mais recente, são mais recentes esses vídeos aí, esses filmes. Qual é o nome desse de baixo aqui, ó, que tá numa praia deliciosa, maravilhosa, o mar bonito? Sabe qual é? Bom, se você disse Moana, acertou. É uma história super bonita, né? A Moana é essa personagem aqui e ela tem uma missão para fazer que a gente vai falar daqui a pouquinho. E esses dois aqui, vocês já viram? São dois filmes muito legais. Eu sei que vocês têm aí mochila desses personagens. Vamos lá. Qual é o da esquerda e o da direita? Bom, vou dar um tempo para vocês responderem.
Se você respondeu que o da esquerda é o filme Valente, com a personagem Merida, muito bem, você acertou. Ela também é uma super guerreira que não quer ficar esperando para casar com um rei que, né, ganhasse a sua mão numa competição de arco e flecha. Ela quer ser dona do próprio destino, né? Ela é muito forte, muito corajosa. E do outro lado, o famoso Frozen, né? Com a princesa Anna e a princesa Elsa. Certo? Então, esses são filmes mais recentes, também muito legais. Me conta, quem já assistiu Valente? Levanta a mão. Quem já assistiu Frozen? Eu também já assisti. Eu adoro esse. E Moana? Ah, esse é meu favorito. Não só pela história, mas também pela paisagem, que é maravilhoso, né? Esses filmes vocês podem ver, eles são um pouco diferentes, eles não são feitos à mão. Acredita que Branca de Neve, Cinderela, aquelas imagens que eu mostrei anteriormente, os desenhos eram feitos à mão. Este já é com computação, é um pouco mais moderno, mais avançado do ponto de vista da tecnologia. Muito bem, então vamos fazer uma história comparativa dessas histórias que a gente estudou até agora, que a gente viu. Vocês sabem que toda boa história tem que ter um personagem, tem que acontecer em algum lugar, em algum momento, certo? É lá no tempo antigo, é agora, é mais recente, onde é? Tem que ter elementos mágicos, efeitos, encantos, né? Tem que ter um conflito, um problema que tem que se resolver, porque aí você fica tenso na história, né? Você fica, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que a Branca de Neve vai acordar do sono profundo depois de comer a maçã? Será que a Cinderela vai conseguir voltar para casa antes do feitiço se acabar? Né? Será que a Frozen, né? O filme da Frozen, a princesa vai conseguir salvar o reino do congelamento eterno? Tudo isso deixa você nervoso, desesperado, angustiado, mas para ser superado, para mostrar que você também consegue lidar com seus problemas, né? A gente talvez não tenha que salvar o nosso reino do congelamento eterno, mas a gente às vezes tem um problema em casa, sei lá, tirou uma nota baixa, ficou triste, ou não sei, ficou gripado, precisa melhorar. Então a nossa vida de fato é cheia de desafios, mas a gente consegue lidar com eles, né? A gente consegue derrotar os dragões, as bruxas que aparecem na nossa vida, né? E depois desses conflitos sempre há uma superação, né? Uma vitória daqueles personagens que estavam lutando contra este problema. Muito bem, pensando nessa forma de organização das histórias, personagem, o tempo, o espaço, os elementos mágicos que compõem a história, o problema e a solução desse problema, vamos tentar lembrar a história da Branca de Neve e da Moana? Vamos tentar comparar? Vamos comparar primeiro as imagens. Olha só, do lado esquerdo, a gente tem a Branca de Neve, certo? E do lado direito, a gente tem a Moana. Vamos comparar as imagens, como se fosse um jogo das diferenças, certo? Na imagem da esquerda, como é que a Branca de Neve está aparecendo? Quem é que está ajudando a Branca de Neve ou ela está fazendo tudo sozinha? Como é que é? Fala para mim o que você acha. Vou dar um tempinho. Bom, se você reparou que a Branca de Neve está sendo carregada pelo príncipe, né? Eles estão ali se olhando apaixonados. O príncipe leva ela para um lugar, né? Ela depende do príncipe. O príncipe a salvou, né? Vocês lembram da história? O príncipe salva a Branca de Neve. E na imagem da Moana, quem está em destaque? Qual é a posição da Moana? Ela está precisando ali de uma ajuda, ela está imponente na frente, ou seja, ela está forte, poderosa na frente, ela está com medo, ela está vulnerável, ou seja, precisando de ajuda, pedindo socorro. Conta um pouquinho para mim como é que vocês veem a segunda imagem. Vou dar um tempinho, tá bom? Olha que legal, teve o pessoal que viu, né? A Moana, ela aparece na frente do homem, né? Apesar do homem ser grandão, né? Ela tá na frente, ela tá liderando, ela tá numa posição
de coragem, né? Ela não está sendo carregada pelo homem como se ela fosse frágil, delicada. Ela está, né, com firmeza, com força. Ela carrega ali, né, um remo como se fosse uma espada, algo de força, né? Um elemento que demonstra bastante coragem. Pois é, gente, não é só nas imagens que a gente vai ver diferença. Vocês vão ver diferença também nas histórias. Eu vou colocar o trailer das duas histórias, a da Branca de Neve e da Moana. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença dessas duas personagens aí, tudo bem? Então vamos ver o trailer. Vamos lá? Só um minutinho. Vamos lá então para o trailer da Branca de Neve. Acompanhem comigo. Era uma vez 7 anõezinhos e uma linda e doce princesa que ganharam vida e mudaram a história da animação para sempre. No primeiro e mais valioso de todos os filmes Disney, Branca de Neve e os 7 Anões. Finalmente em vídeo, você pode ter em casa para sempre esta obra-prima de Walt Disney. A mais bela história, cheia de diversão, perigos, aventuras, emoções e personagens inesquecíveis. Junte-se a Branca de Neve, Soneca, Mestre, Dengoso, Feliz, Zangado, Tunga e a Tina. Você vai se encantar com as músicas maravilhosas, o romance, a alegria e a beleza do desenho animado mais belo de todos os tempos. Finalmente em vídeo para você comprar e guardar para sempre a primeira obra-prima de Walt Disney, Branca de Neve e os 7 Anões. Olha, muito legal, né? Quem será que quer assistir esse filme depois, né? Se você ainda não assistiu. Agora vamos dar uma olhadinha na Moana. Vamos dar uma olhadinha como que é o filme da Moana. Que história que ela tem que enfrentar? Vamos lá? Vamos lá. Diz que um herói terá que navegar para encontrar o semideus Maui e juntos salvar todos nós. Maui? Transbordo? Semideus da água e do ar? Eu! Herói do mundo. Eu gosto de Maui, Transbordo, semideus da água e do ar, herói do mundo. Tenta mais uma vez. Vamos lá. Herói do mundo. Valeu? Eu sou Moana de Motunui. Vou navegar pelo oceano e salvar a minha ilha. Preciso de ajuda? Não. Tô fora. Isso que é surpresa. Antes, você tem que viajar por todo esse mar. Você tá pronta para enfrentar o monstro? Eu, senhor. Cacamora. Quê? São lindos cocos. Sério, me acertou na bochechinha. Vamos salvar todo mundo. Fala em mim, escolhida. Moana, um mar de aventuras. Muito legal, né? Muito legal. É interessante que é diferente a parte técnica do vídeo, né? O jeito que fizeram o filme. É interessante a história. Quero saber de vocês. Pensem um pouquinho comigo. Pensando nas personagens principais dessas duas histórias que a gente está vendo, certo? A Branca de Neve e a Moana. Pensando nessas duas personagens principais, a Branca de Neve e a Moana, eu quero que vocês me digam
qual o papel que elas desempenharam no filme? Ou seja, qual era o objetivo? O que elas fizeram no filme? O que aconteceu com a Branca de Neve? O que acontece com a Moana? Como é que elas superam a dificuldade dela? Elas mesmas superam ou tem alguém que ajuda? Certo? Elas fazem isso tudo sozinha ou tem alguém que faz tudo por elas? Vamos lá, eu vou dar uns minutinhos para vocês escreverem o que vocês acham sobre essas duas histórias, certo? Qual é o papel da Branca de Neve na história dela, o que acontece com ela e o que ela faz para resolver, e qual o papel da Moana na história dela, o que acontece com a Moana e o que ela faz para resolver, tá bom? Vamos lá, vou esperar, hein? Escreva aí o que vocês acham, pode escrever devagarzinho, que eu vou ler todas as respostas. Bom, é interessante ver que o papel da Branca de Neve, ela é uma moça, né, simples, ela começa, né, ela é simples, ela se perde, ela tá cantando, ela acaba, ao fugir, né, procurando um abrigo mais seguro, ela encontra uma casa dos 7 anões, mas a bruxa vai atrás dela e dá uma maçã envenenada. Ela come a maçã e dorme como se estivesse morta, né? Quem que salva ela? O príncipe. O príncipe dá um beijo na Branca de Neve e ela acorda. Ou seja, ela passa por um conflito que ela acaba sendo a vítima, né? Ela não conseguiu se proteger, ela tentou, fugiu, mas ela é encontrada pela bruxa. E a salvação dela estava totalmente dependente do príncipe, né? O príncipe precisava salvá-la. Na Moana, ela tem uma questão com uma lenda, né, de uma criatura fantástica que está ameaçando a vila que ela mora, né, o lugar onde ela reside com os familiares e tudo mais. Nessa história, a Moana é líder. Ela tem coragem de enfrentar, ela tem um personagem que está atrás dela, né, que é um semideus, mas ela que lida o caminho todo, ela que vai salvar a sociedade dela, a família dela. Então, o personagem da Moana é um personagem corajoso, independente, né? Ela não fica esperando um príncipe salvá-la, ela mesma vai lá e salva, ela é a líder e o personagem que é amigo dela ajuda ela, mas não lidera o processo, né? Então a gente pode ver como os papéis das meninas, das mulheres nos filmes mudaram, né? Nas histórias todas que a gente viu, da Cinderela, da Bela Adormecida, Branca de Neve, a mulher sempre é a vítima que precisa ser salva por um príncipe, né? Por alguém que faça isso por ela. Nos filmes atuais da Frozen, da Moana, da Valente, as mulheres vão lá e resolvem tudo. O que a gente está vendo? Hoje em dia, a mulher ela pode fazer tudo, né? Sempre pôde, mas ninguém dava chance. Então, hoje, a gente vai percebendo que o papel feminino é de igual para igual com o homem, né? O homem pode salvar uma sociedade, uma pessoa, e a mulher também pode salvar, né? Isso fica claro quando a gente compara os filmes, os contos de fada lá da Branca de Neve, da Bela Adormecida, que até os nossos avós desconhecem, com os filmes de hoje em dia, né? Os papéis estão mudando, as mulheres e os homens juntos conseguem resolver os problemas. Não precisa a mulher sempre depender de um príncipe encantado para fazer as coisas, né? É mesmo porque príncipe encantado na vida real é bem difícil de encontrar, né? Muito bem, gente. Gostaram dessa discussão? Agora eu quero que vocês ponham a mão na massa, literalmente a mão na massa. Vocês têm aí massinha, né? Massinha é massa escolar, né? Aquela que você mexe, faz bonequinhos, enfim. Eu quero que vocês escolham um personagem de história infantil, de conto de fadas que vocês mais gostam, ok? E faça ali a caracterização deles. Qualquer um, tá? Pode ser inclusive a Branca de Neve, se você gosta dela, pode ser a Bela Adormecida, como pode ser a Elsa, a Princesa Ana, a Merida, a Moana,
certo? Então, qualquer um destes personagens vai ser bem-vindo. Faça, crie ali um ambiente, pode criar outros personagens, use a criatividade, faça com bastante delicadeza e eu quero que vocês tirem uma fotinho para mostrar o resultado depois, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi super divertido falar de contos de fadas, eu adoro. Mas tem mais, não acaba por aqui não, hein? Não acaba por aqui. O que a gente vai fazer? Tem um podcast super legal em que eu vou ler 2 histórias para vocês. Uma história em que o papel feminino se assemelha ao papel das histórias tradicionais, antigas, da Branca de Neve, Bela Adormecida, e uma história bem diferente, que traz uma outra perspectiva do que os personagens podem querer ser e fazer, tá bom? São 2 histórias super legais, curtinhas, mas que vão ajudar vocês a se inspirarem, porque olha só, vocês vão escrever a história de vocês mesmos, ok? Vocês vão virar os autores, vocês vão ser o Walt Disney agora, certo? Vocês vão escrever a própria história, tá bom? Mas isso é papo para o podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aproveitado e nos vemos no podcast e depois nas atividades. Até! Tchau, tchau!